Você sabia que muitas coisas que você pensa não são reais, não têm a ver com a realidade do mundo? Está tudo muito dentro da sua mente, dos seus filtros, e a partir daí você toma decisões equivocadas mediante as informações que estes filtros inconscientes traz para você. Muitas vezes até prejudicando a sua tomada de decisão. Eu sou Catiúcia Dapon e quero trazer para você as informações a respeito de ponto de vista. Em programação neurolinguística, nós chamamos isso de mapa não é território. Quando há esta referência que mapa não é território, isto quer dizer que esta partezinha pequena que a gente conhece, que a gente entende por vida, por mundo, por memórias, ideias, situações que a gente vivenciou e assim registrou de uma forma ou de outra, não é a totalidade. Isso a gente pode perceber pelas culturas diferentes do mundo. É difícil de eu entender algumas culturas. Eu respeito, sei que elas são diferentes, mas se fosse para eu estar dentro dela, viver da mesma forma, eu não sei se eu conseguiria. E muitas pessoas devem pensar da mesma forma em relação à minha forma de ver o mundo e de viver. Você já pensou a respeito disso? O mundo é muito grande, nós somos muito pequenos e o nosso mundo ainda é menor ainda porque nós temos um mundo específico dentro da nossa mente que gerencia a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas ações, baseado em situações que já ocorreram. É mais confortável para o nosso cérebro, para o nosso sistema de proteção agir conforme as situações que já ocorreram e ainda mais sabendo que assim deu certo, assim evitou o problema, assim evitou o perigo. E com isso, todas as vezes vai ser da mesma forma. Quebrar padrões de repetição de comportamento é algo que eu tenho feito de forma repetida e frequente na minha vida. A partir da época em que eu despertei para estes condicionamentos, me livrando dessas amarras, destes condicionamentos em que eu estava e em que eu ainda me encontro, porque eu acredito que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai descobrindo outros de acordo com as situações em que a gente vai vivendo ou até mesmo revivendo. E assim a gente evolui até o final da nossa vida. Eu quero contar parte da minha história para vocês poderem entender o que eu quero trazer hoje a respeito de ponto de vista. Quando eu era pequena, bebê, aconteceram algumas coisas na minha família que fizeram com que o ambiente não fosse o mais adequado possível para uma criança. Mesmo eu não entendendo, eu escutava muito choro, algumas brigas, a revolta do meu pai pela situação de o meu avô paterno ter saído de casa, ter dito a ele com 22 anos de idade que ele não era pai biológico dele. Ele só descobriu neste momento,
se sentiu traído, rejeitado, porque o meu avô veio para casa com um bebê no colo dizendo que aquele sim era o filho dele e não meu pai. E aí as brigas começaram, aquela situação difícil de não entendimento, de revolta, de expor os sentimentos de uma forma até muito pouco madura, porque na realidade ele ainda não estava com o córtex pré-frontal bem formado, bem maduro, e estava mais envolto das emoções. E com isso, eu, bebê, comecei a ter uma noção de mundo que era uma noção muito hostil, triste, com um tanto de revolta, injusta, porque querendo ou não, mesmo eu não sabendo o que estava acontecendo, mas eu sentia. A gente sente desde quando a gente está dentro da barriga da mãe. A gente sente as emoções da mãe. A gente sente o ambiente. Nós não somos separados do ambiente. E à medida que eu fui crescendo, óbvio que isso andou melhorando, mas havia algumas situações em que o emocional do meu pai ficava muito afetado. Muito por causa de aquele sentimento novamente de injustiça ou até mesmo de inferioridade que ele sentia desde que era pequeno por ser o menor, por ser aquela criança que precisava aceitar tudo dos primos e ele não poderia mostrar o que gostaria porque sendo o menor acabava sempre apanhando, sempre levava pior, enfim. Pelo menos esta é a versão que ele conta. E com isso eu crio parte da realidade. Mas ok, deixamos por aí, porque senão é outra história. E com o passar do tempo, então, essas situações de revolta, elas foram reduzindo, mas elas tinham um pico, um ímpeto, que fazia com que ela voltasse e meu pai se rebelava novamente contra alguma situação. É engraçado porque quando a gente ia para os jogos de futebol, eu criança gostava, brincava, mas também sentia algo de preocupação, porque vai que aconteça alguma coisa novamente. Meu pai adorava fazer justiça com as próprias mãos. Ele subia na cerca do futebol para entrar dentro do campo, acertar as contas com o juiz e com bandeirinha, se eles não estivessem agindo conforme ele acreditava que estava certo. E assim eu fui vendo tudo isso, crescendo dentro de um ambiente em que minha avó, por ver isso tudo, por ter sido também trocada, rejeitada pelo meu avô, o quanto de tristeza, de angústia, de raiva, de decepção, de frustração não existia dentro desse ambiente. E, gente, mesmo assim, eu fui criada com muito amor, com muito carinho, sendo muito bem cuidada, tanto pela minha mãe, pela minha avó e o meu pai na medida que ele conseguiu. Porque ele me ensinou coisas bem valiosas, como andar de bicicleta, como nadar, como o trabalho sendo algo vital e importantíssimo para a nossa vida. Isso ele me ensinou. Valores como nunca ficar devendo para alguém também. E assim, eu comecei então a entrar na fase da criança para pré-adolescência, para adolescência.
E foram ocorrendo alguns problemas comigo, alguns sintomas. Por exemplo, como eu era muito insegura, porque um mundo hostil, a cada pouco poderia acontecer alguma coisa que fosse desagradável para mim, que fosse me colocar em risco, que era isso que eu acreditava, eu tinha a tendência a me proteger de uma forma que não é a mais certa. Eu comia porque comer, estar mais cheinha, mais fofinha, gordinha, mais forte, fazia com que eu reduzisse a minha ansiedade e ao mesmo tempo eu me protegesse. Toda gordura é proteção. E óbvio que tinha todas as situações da adolescência, sofri bullying, meus colegas acho que gostavam de prestar atenção em mim e acabavam me torturando com algumas coisas em relação ao meu corpo, que era talvez um pouco mais avantajado na parte da cintura para baixo. E foi bem difícil este período, porque eu sentia desrespeito. E mesmo eu me impondo, eu não conseguia fazer com que eles parassem. Na medida que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, até mesmo o meu pai e minha mãe se separaram, porque não havia mais como ficar numa situação, e olha as repetições, ele também saiu de casa por conta de uma outra mulher. E está tudo certo, precisou ser assim. E foi difícil naquele momento em que ele saiu. Me gerou bastante dor e tempos depois fazendo terapia eu entendi que eu me sentia muitas vezes eu a rejeitada e na verdade eu sou filha, eu não sou esposa. Mas de qualquer forma ele meio que abandonou assim e deu um tempo para toda a família. Nós é que tivemos que ir buscando e interagindo e ainda assim ele vem quando ele tem algum problema, quando ele precisa. Se não, no mais, ele prefere manter a distância e eu respeito. E quando então meu pai saiu de casa, eu achei que as coisas tinham se resolvido, estava tudo bem. Voltou para brigar novamente, por quê? Porque minha mãe estava num outro relacionamento. E eu acredito que talvez ele ficou com receio de que por conta das duas filhas que ele tinha, duas filhas moças, pudesse haver algum risco, ou até mesmo por conta do orgulho, né? O homem pode, a mulher não pode. E ele voltou um dia para brigar e isso me deixou muito chateada. E ao mesmo tempo eu tive uma superação. Eu sentei no colo do meu pai, que estava dentro do carro naquele momento, para evitar que ele saísse. Eu olhei para ele e eu disse para ele que eu gostava muito dele e que ele não deveria agir assim. Ele não estava perdendo o meu respeito e a minha admiração. Não por conta disso. Não por conta de a minha mãe estar com uma outra pessoa. Eu resolvi focar em mim. O que antes eu pensava que eu precisava proteger a minha mãe, que eu precisava evitar que meu pai brigasse, que as coisas estivessem mais em equilíbrio. Se eu estivesse junto, então isso era uma consideração minha. Se eu estivesse junto, dentro das brigas, sempre era menos pior, menos aterrorizante, ou ele fazia menos coisas. O que aconteceu com tudo isso? Eu foquei toda a minha energia em mim. E olha como é a mente. Voltando àquela situação do bullying da minha pré-adolescência, adolescência, em que eu sempre me senti mais gordinha, em que eu inclusive comia mais por conta de eu me proteger, porque eu me sentia insegura, eu vivia num ambiente hostil, sim.
e muito talvez aumentado pela minha mente, eu resolvi focar no que eu tinha controle e o que eu queria. E o que eu sempre quis foi ser magra, ser bonita. E eu entrei em anorexia. Por quê? Porque eu foquei totalmente a minha energia em não comer. Se antes eu comia demais, eu consegui controlar a compulsão. Só que de uma forma nada legal. Eu parei de comer. É óbvio que eu não parei totalmente de comer e não foi nem de uma hora para outra. Foi aos poucos eu fui reduzindo e quando eu vi, tinha dias que eu podia passar à base da água, fazendo jejum o dia inteiro. Ou até mesmo comendo apenas uma maçã, uma cenoura. Então isso era muito agressivo em relação ao meu corpo. E eu fui parar aos 21 anos de idade, já com minha estrutura de 1,64 m, 65, com 45 quilos. E olha que eu tenho ossos fortes, eu não sou uma pessoa assim, mignon. Eu acabei muito magra, muito feia e eu não enxergava a realidade. E tudo é um ponto de vista. Nada de tão ruim aconteceu comigo para eu acreditar que eu estivesse em risco. Porém, no decorrer de toda a minha vida adulta, até que eu comecei os cursos de terapia, eu percebia isso em mim e eu ainda percebo. Eu ainda tenho padrões de repetição de comportamento para proteção, para segurança, por conta de situações que ocorreram lá na minha infância e na minha adolescência e que eu estou precisando ainda limpar, ainda minimizar. Quando eu começo a criar padrões bons em cima destes, padrões que fazem com que eu me sinta mais segura, que eu perceba que, olha, não está acontecendo de novo, eu consigo melhorar e minimizar esses padrões negativos de comportamento, às vezes até mesmo agressivo, ou de me fechar para me proteger, de não expor o que eu gostaria de expor, porque senão as pessoas não vão gostar de mim, ou como que elas vão reagir, porque se eu tive que agir assim na maioria das vezes, quando falei até acabei levando, por que eu teria que fazer isso depois e sofrer novamente? O meu inconsciente ele trabalha muito bem, ele faz com que eu me proteja, com que eu evite de sofrer. Mas só que tem um problema muito grande. Eu vivo sofrendo se eu não resolvo isso. E em um determinado momento, eu resolvi começar a mexer, começar a limpar. Isso foi logo após essa situação da anorexia. Fiz vários tratamentos, inclusive com psicoterapia, das tradicionais, e depois eu fui para as terapias holísticas, em que hoje eu me encontro, e que eu tive várias experiências maravilhosas. Por último, também estudei programação neurolinguística, que é o tema de hoje, que eu estou falando para vocês de mapa não é território. E com a minha história, eu acredito que vocês vão entender isso. E também estudei neurociência, que é maravilhoso, que é algo que faz muito sentido e que me explicou o funcionamento do meu cérebro, porque muitas vezes eu agia de uma forma ou de outra, e também me ajuda a fazer essas mudanças de padrão de comportamento. E assim sigo eu fazendo essas mudanças, querendo o meu bem-estar,
buscando para mim estas mudanças de ponto de vista, porque o mundo não é assim como eu acredito. Isso que eu já fiz muita mudança e sei que eu ainda preciso fazê-las. E eu vejo muitas pessoas que não tiveram essas situações na sua infância e adolescência, que viveram uma adolescência muito mais liberta, muito mais feliz, muito mais aventureira. Eu fui adulta desde criança para conseguir viver dentro daquele ambiente. Eu tive que amadurecer. Tem duas formas em que a criança amadurece mais rápido o córtex pré-frontal. Uma delas é com estimulações microestressantes, por exemplo, tu dar alguma coisa para a criança fazer que ela não gosta muito ou que ela se sente até um pouco mais insegura, mas que ela vai e faz e ela se sente até confiante com aquilo que ela conseguiu fazer, que antes ela nunca tinha feito, e assim vai. Ou até mesmo criando essa resiliência de coisas que ela não gosta de fazer e que ela precisa fazer para colaborar com a casa. E outra é o trauma. Então, eu tive que ser adulta muito cedo. Eu não pude experimentar algumas coisas da minha adolescência. Por mais que eu tive várias paixões, várias coisas malucas dentro da cabeça, que logo quando eu era bem nova eu já meditava, eu já fazia várias coisas que eram atípicas para crianças ou adolescentes, né? E sempre isso me instigou a buscar mais e também foi bom. Olhar as coisas de um ponto de vista positivo também ajuda. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo que eu enxergava não era o mundo real. A partir de eu começar a ressignificar estes sentimentos que eu tinha lá da infância, muita coisa mudou. Porque o mundo externo não mudou, mas o meu interno mudou. E com isso eu fiquei mais feliz, mais liberta, consegui realizar mais coisas, eu tinha um pouco mais de autoconfiança para me desafiar. E com isso tudo que eu falei para vocês, o que eu então fiz e que deu muito resultado? Eu voltei então para o passado com terapias para ressignificar essas situações mais dolorosas, essas situações que me geravam desconforto, insegurança, tristeza, para mostrar para o meu cérebro que não era bem assim. E como a gente ressignifica? Pensando diferente e agindo diferente em relação a isso. Porque o passado a gente não muda, mas a gente consegue mudar o que a gente sente. E este é o sensor para descobrir se você já conseguiu resolver isso. São pequenos passos que vão me levando ao que eu quero. Quando eu consigo passar por mais um desafio, a lição foi aprendida. Posso dar um check nela. Então, a mudança de pensamento e a mudança de sentimento foi importante para eu conseguir redefinir isso. Com isso, eu mudo o meu comportamento. Para isso, eu usei várias das minhas técnicas para conseguir acessar. Eu sou terapeuta de Reiki, que é uma energização de todos os centros de energia do corpo para que eles fiquem em equilíbrio, a energia vital, para que tudo flua. Eu sou terapeuta de barras de axis, que trabalha com pensamentos repetitivos, com limpeza de crenças, com padrões de repetição comportamentais que precisam ser mudados, com pensamentos negativos que precisam ser ressignificados. Também trabalho com programação neurolinguística, neurociência,
associado a essas duas técnicas e atendo também com regressão. A regressão me ajudou muito e me trouxe várias lições, vários aprendizados. Então, vocês conseguiram entender que mapa, este mapa pequenininho, que é o que a gente conhece por vida, que é o território que a gente ocupa, que a gente conhece, porque quando a gente vai a um lugar diferente, a gente já se sente diferente, a gente às vezes até tem um pouco de receio, de medo, aí já está fora do nosso território. Mapa é só o nosso territóriozinho. O mundo é todo o território. E buscando aquela informação que eu trouxe para vocês lá no começo sobre outras culturas que talvez eu não conseguiria viver dentro igual a outras culturas, quanto tempo eu vivo da forma como eu vivo? Não é tão rápido que eu conseguiria me acostumar com ideias tão diferentes. Às vezes até com situações relacionadas, e isso é normal em algumas outras culturas, com bigamia, com mulher não poder estudar, com não ter os mesmos direitos. E são culturas que existem no mundo. Então, eu sinceramente faço votos que você tenha entendido um pouquinho. E eu vou te desafiar a perceber o que no seu mundo interior é um padrão repetitivo, é uma visão muito particular, é o seu ponto de vista, o qual você acha totalmente normal, porque está automático, mas que te incomoda e que precisa ser mudado para que você desperte, para que você acorde para uma vida muito mais leve, muito melhor, sem precisar que alguém segure a sua mão, que alguém te dê segurança, porque você já é capaz. Você sendo adulta já é capaz, já é autossuficiente. O que você precisa ressignificar lá no seu passado? Busca aí. E qualquer coisa, me chama porque eu faço questão de te ajudar. Eu atendo com algumas terapias de forma online e outras somente no presencial. Mas me chama aí, a gente conversa, porque aí eu posso te explicar um pouquinho mais. Gratidão!